Mais uma derrota da seleção brasileira na era do Diniz. 3 derrotas consecutivas e agora uma derrota praticamente vexatória, porque o Brasil perdeu para a Argentina jogando dentro de casa no Maracanã lotado. Vamos analisar o que a imprensa falou referente a essa derrota, mas, meu amigo, quem viu Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos jogar, viu. Quem não viu, não vê mais, meu amigo, porque essa seleção tá difícil. São 4 partidas sem vencer nas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos aqui analisar, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver aqui o que os comentaristas falaram referente mais uma derrota da seleção brasileira na era do Diniz. Ameaçar jogar, é o Brasil quem se aproxima mais do gol. Acho que a Argentina, que é a campeã do mundo, e é bom lembrar, a Argentina é a seleção campeã do mundo, ela não fez absolutamente nada hoje. Ela não produziu absolutamente nada, o Messi não jogou, e aí, numa bola parada, num escanteio, ela fez 1-0. Então, acho que o resultado tem a ver muito mais com isso do que com qualquer superioridade da seleção argentina dentro de campo. O Brasil, ele estava melhorando, inclusive, no segundo tempo, na hora que toma o gol. O Brasil era melhor do que a Argentina na hora que toma o gol. E depois vem uma expulsão, para mim, completamente discutível do Joelinton, no momento em que você tem ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, as alterações. Logo depois das alterações, uma expulsão do Joelinton que, para mim, não fez sentido nenhum. A partir do momento que o Depou simula aquele toque no rosto que não houve, ninguém encostou no rosto dele, acho que era caso do VAR chamar. Eu estou dizendo tudo isso, né? Já vai começar a passar pano, aqueles papos de rede social que eu, sinceramente, não aguento muito mais. Mas eu só estou olhando para o jogo. Eu estou olhando para o que houve nos 90 minutos de partida e acho que a Argentina, campeã do mundo, não fez nada para merecer vencer essa partida. Venceu justamente com um gol legal, uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal. E o Brasil, de novo, não jogou bem, o que não é uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, tá, pela postura dos jogadores, também não se justifica. Enfim, eu acho que tudo que a gente vai ouvir provavelmente nos próximos dias tem muito mais a ver com o resultado exatamente do que com o que foi o jogo de hoje especificamente em si. E pegando carona no jogo e no termo usado pelo Jean, eu acho que a Argentina não fez nada para merecer vencer, mas o Brasil fez muito pouco. Exato, por isso que era para empate. Aquém, eu acho que era muito jogo aquém do que poderia para vencer também o jogo. Porque assim, criou, chegou, mas aleatoriamente, né? De maneira bagunçada ali, no vamos que vamos. Boa noite a todos. É claro que é um exagero dizer que a Argentina não persegue mais nada. Já é campeã do mundo. Não é bem isso, ainda mais um jogo contra o Brasil. E a gente viu tudo o que aconteceu antes, durante o jogo e talvez esteja acontecendo agora, depois. Mas é um time que já alcançou. Então ele entra em campo numa outra vibe, completamente diferente. É uma equipe muito próxima à que foi campeã do mundo e o Brasil completamente diferente. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, porque aí entra a maneira. De que maneira o Diniz assumiu a seleção e tentou implantar o jogo dele. Acho que fazia todo sentido escolher o Diniz para treinador da seleção. Todo sentido, não tem nada estranho. O cara que tem uma ideia diferente, de recuperar o jogo para o jogador, que é a essência do jogo dele. Mas o Diniz tinha 3 maneiras de fazer isso na seleção. Uma era não ser o Diniz. Não faz sentido. Ele foi escolhido porque ele tem uma ideia. A outra radical era fazer o que ele está fazendo, ignorar qualquer transição e mandar ver nas diferenças. 4 atacantes, o jeito que ele joga no Fluminense. E ele faz isso um jogo, faz o terceiro, não dá certo, faz no segundo, não dá certo. No terceiro, estava óbvio que não ia dar certo. Por quê? Até a Argentina mudou. Se você for aos jogos da Argentina nas eliminatórias, em nenhum momento entrou com 4 jogadores no meio de campo. E se o Messi, você me disser que é de meio de campo, entrou com 5. Então, em nenhum momento, ele teve o quarteto. Ele teve o trio, o Enzo Fernandes, o Depou e o McAllister, em todos os jogos, entrava sempre um terceiro atacante. Hoje, Lo Celso. Contra o Brasil, Lo Celso, peraí, apanhamos do Uruguai, em casa, doeu, campeão mundial, carimbou com uma rivalidade gigantesca, um treinador argentino veio aqui, bateu na gente.
agora vamos enfrentar o Brasil no Maracanã. Antes de virar uma crise, calma, saiu uma vitória. Não, mas você acha que jogou mais por isso, Calçade? Essa é a minha discussão só. A mudança hoje foi nitidamente porque era o Brasil. Exato, que eu acho compreensível. E porque tinha tomado um pau em casa. E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, porra. Calma, campeã do mundo. Né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou Não, e o mundo vai se adaptar ao meu jeito de treinar. O mundo Não é só vai, mais um jogo. O mundo vai se Meu adaptar. time, o adversário, todo mundo vai. Exatamente. Inclusive, o meu time, que não está adaptado a isso, que é bem diferente do que eles jogam. Então, existe o quê? A terceira forma. Falei da primeira, que era não ser o Diniz. Esta, que era ser o Diniz, sem pensar no tempo. E a terceira era, vamos fazer isso com calma, paulatinamente, alcançar esta forma de jogar de uma maneira mais segura. E o Diniz ignorou isso. Inclusive, falou na coletiva, não concorda, que entrar com 2 jogadores no meio de campo apenas. Não, porque o Rafinha volta, claro que volta, o Brasil volta, mas a gente está falando de constituir outro jogo. E esse jogo não foi constituído. Poderia ter feito um gol com o Martinelli, poderia ter feito um gol uma bola em cima da linha. Que o Romero tirou. Claro. Só que no final, pela terceira vez, a vitória é do adversário. E aí, tomou gol de cabeça. Mas é diferente só, mas isso já só é isso. A Colômbia jogou mais que o Brasil e mereceu vencer o Brasil. Bem, mas isso começa... jogou de melhor mas eu não disse que o Brasil jogou mais em nenhum momento aqui. Que jogou mais que os adversários. Nesse momento, a gente tem uma crise para lidar com ela. É isso. Então o Brasil precisa se transformar, trazer uma nova geração da maneira mais radical, só que tem uma crise para resolver. Ficou muito mais difícil. E, Léo, essa é a primeira derrota do Brasil em histórias eliminatórias, Antes de eu dar o boa noite ao Léo, eu preciso liberar quem eu vou chamar agora. O Pedro Ivo Almeida, que está lá no Maracanã. Liberar para trabalhar mais. Para trabalhar mais, justamente. Então, o Pedro vai fazer uma participação aqui no Linha, ao vivo, vai falar para a gente sobre os desdobramentos de segurança, né? Sobre tudo o que aconteceu, a confusão lamentável que atrasou o início da partida. O Pedro é um cara muito bem informado e trabalhou com informações durante todo o jogo, trocando ideias com o pessoal aqui da produção do Linha de Passe, trazendo as informações. Então, agora ao vivo, para o fã de esportes, que é o que interessa, você chega diretamente aí do Maracanã falando sobre as confusões que atrasaram o início da partida em 30 minutos. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andrade. Um abraço para você, obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas você aí também. Primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês. Eu vou acrescentar muito pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçade, Jean e Birne, porque, infelizmente, por conta daquela confusão que acabou atrasando o momento da bola rolar, perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por Linha de Passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que o estádio não estava dividido, de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, pedindo uma passagem rápida, vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá, empurra para cá também, envolvendo PM, CBF, que acontece que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender, ora, por que a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né, da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM vira e fala, não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não de arquibancadas, num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala, não. Quem vende o ingresso não sou eu. Quem vende o ingresso é a CBF, através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá, e a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco.
como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrada em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlurb, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram, o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERJ organiza os jogos do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF para a CBF, que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou, não quero, desconsiderou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a federação, num movimento político, é bom informar, a Federação do Rio num movimento político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio, e um dos vice-presidentes, ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive para o Maracanã, para a PM, para o Ministério Público, que, olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM, em nota, diz: a organização, a responsabilidade de vender ingressos conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada, é bom frisar, o presidente Edinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram, a gente não pode fazer nada, quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea, tem muito a ver com essa confusão. Por que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla-Flu ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar a carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se vem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara a operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então, a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, até para vocês debaterem, para a gente entender como é que essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje, que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido, desde quinta-feira, que o jogo era de alto risco. Essa ata foi ignorada. A CBF, como organizadora, não solicitou a PM que fosse dividido, porque os ingressos já estavam sendo vendidos. E também, a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos. Você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí. Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação. O Pedro trazendo todo o panorama do que aconteceu. Que jogo de empurra, hein? Que coisa. Assim, mas na prática, terrível mesmo é você imaginar que tá tudo bem colocar um Brasil e Argentina com os torcedores ali lado a lado e beleza, e vai funcionar. E torcida de seleção é outra coisa. Sendo que aconteceu o que aconteceu recentemente entre brasileiros e argentinos numa final de Libertadores no mesmo estádio. No estádio não, na cidade, né? Enfim. Pois é, gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Cláudio, por onde eu começo? Pelo jogo, pela confusão, tanta coisa. Tá bom. Você é de casa. Vamos voltar para a confusão daqui a pouco, então, só para não perder o fio da meada do jogo. O Birner estava me passando a bola sobre o ineditismo. Por favor. Então, tem jogos que entram para a história. 93, o Brasil perde para a Bolívia, né, lá em La Paz, e é a primeira derrota na história das eliminatórias. No finalzinho. Então, hoje, 30 anos depois, né, temos a primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Então, a Argentina, entre outras coisas, tem conseguido nos últimos anos, né, a Copa América, a Copa do Mundo, é a primeira seleção a vencer um jogo de eliminatórias no Brasil. Antes disso, tinha vencido aquele amistoso de 98, pré-Copa, também por 1-0. Ou seja, são 3 vitórias de 1-0 da Argentina no Maracanã. O Brasil, há 3 jogos no Maracanã, não faz um gol na Argentina. Eu tô com a sensação absoluta de ano perdido para a seleção brasileira. Perdido. Eu entendo as ponderações sobre o jogo, acho que a derrota é um placar pesado para o que foi o jogo, pelo pouco que produziu a Argentina. Concordo com o Jean sobre a injustiça da expulsão. Embora, naquele momento, 11 contra 11, eu não visse grande produção ofensiva no Brasil para acreditar piamente que o empate fosse sair de qualquer jeito.
Mas isso começa lá atrás para mim, sabe? Quando você entende que só a Copa do Mundo importa, que eu posso esperar, que eu posso ver lá para frente. Então vamos aceitar que, beleza, esse ano foi, passou e vamos olhar daqui para frente? O que vai ser feito em março? O Brasil tem 2 jogos em março em que o técnico é o Fernando Diniz, tá? São jogos longe do Brasil, então ele não vai enfrentar essa questão do time sem vergonha, do protesto da torcida, da hostilidade. E a gente sabe que a torcida brasileira é assim, né? Ela, quando tá bem, tá ótimo, e quando não tá bem, ninguém presta, os jogadores não ligam pra seleção. É aquela ladainha, não existe meio termo quando a gente fala seleção brasileira. Os jogos de março são jogos contra a Inglaterra na Inglaterra e contra a Espanha na Espanha. São só 2 das favoritas ao título da Euro. Mais difícil do que jogar contra a Colômbia, por exemplo. São jogos que mexem com o seu prestígio, mexem com sua imagem para o mundo. E o Brasil está precisando reconstruir a sua imagem para o mundo, vamos combinar, né? Porque é curioso que você fala sobre a imagem. A Argentina hoje, pela postura dela, ela olhou o Brasil como uma das principais seleções do mundo. Mas todo mundo olha com respeito, com interesse, e por isso também me chamou muito a atenção que a Argentina tenha feito ajustes necessários e que o Brasil não, né? Porque, cara, o que justifica? Por exemplo, eu vou usar um exemplo de um técnico que eu gosto muito de Champions League, tá? Do Luiz Henrique, que escalou um PSG todo errado contra o Newcastle, tomou um vareio, um baile. E no jogo seguinte ele não jogou mais daquele jeito, com 2 no meio, 4 na frente, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Mbappé, Dembélé e todo mundo. Não, ele falou, peraí, não dá para jogar assim, né? E outro ponto, a questão do lado direito hoje, né, com o Emerson e com o Rafinha. Ele não tem zagueiros que jogam na lateral. Pelo amor de né? Deus. Você citou o Bremer, ele não podia entrar com o Marquinhos na direita, pôr o Bremer, dar uma acertada. Tinham várias coisas que podiam ser feitas e eu não consigo entender por que não foram. O Brasil podia ter vencido o jogo desse jeito, tá? Mas eu acho que teria muito mais a ver com a acomodação da Argentina em tentar levar um jogo em banho-maria do que propriamente algo excepcional que o Brasil tenha feito. Porque, a rigor, foram 2 grandes chances, né? A bola salva em cima da linha do Romero e a bola cara a cara do Martinelli ali, que o Di Martino foi bem. Né? Era um jogo para 0-0. Para mim era um jogo para 0-0 pelo que aconteceu nos 90 minutos. Se o Brasil toma gol com facilidade na jogada aérea, não é para 0-0. O meu ponto só... Eu entendo o que quer dizer. O meu ponto é o seguinte, a gente não pode atribuir os resultados às mudanças ou às não mudanças a partir do momento que o jogo foi o que foi. Esse para mim é... E isso, assim, eu até falei no podcast, né, na segunda, eu colocaria também, eu não jogaria com o Emerson Royal, eu colocaria o Marquinhos na lateral direita para a entrada do Bremer. São mudanças que eu também faria. Mas também eu tenho que ser fiel ao que eu vi durante os 90 minutos de jogo. Porque eu não acho... O Brasil jogou bem? Não, o Brasil não jogou bem. Agora, toda a fragilidade... Então, vou dar o exemplo do Emerson Royal. Toda a fragilidade... O Brasil foi extremamente frágil contra a Colômbia. Extremamente frágil. Tomou 2 gols no fim, mas podia ter tomado 4 gols. Até discordo do que o Diniz falou depois daquela partida. Essa fragilidade, esse que para mim era o principal problema contra uma Argentina muito mais perigosa do que a Colômbia, com jogadores melhores e tudo mais, eu preciso, embora isso contradiga até aquilo que eu pedia antes do jogo, que era, põe o Marquinhos na lateral direita, coloca o Bremer como zagueiro, tira o Emerson Royal, porque ele não é um marcador. O cenário do jogo. Não, eu acho. A Argentina entendeu, mas o Brasil não. Então, eu acho que... A Argentina foi campeã do mundo, calma. Eu concordo com isso, Calçado. Eu só não concordo que os 90 minutos da partida em si tenham mostrado que, poxa, tá vendo? Porque o Scaloni fez essas mudanças, ele ganhou o jogo, e porque o Diniz não fez as mudanças, ele perdeu o jogo. Não, porque o jogo não foi um jogo para a Argentina ganhar. Aí nós estamos falando antes do jogo, né? A gente está falando antes. Não, isso eu estou de acordo, eu falei antes do jogo tudo isso. O Scaloni olhou para o cenário, sou campeão do mundo, perdi para o Uruguai em casa, calma, 2 vai doer demais, melhor só uma. E 0-0, assino. A Argentina jogou por isso. A bola parada, ganhou o jogo. Como poderia ganhar, o Brasil também. O cenário do jogo, o Brasil não ignorou o cenário. Se fosse a Venezuela, a Bolívia, o Paraguai, o Afeganistão, entraria desse jeito. Então, a Argentina, campeã do mundo, está difícil para nós. Teve aquele jogo que não aconteceu aqui, lembra? Perdeu a final da Copa América. Os caras ganharam o Mundial, tem que aguentar. A briga ninguém sabia. Embora fosse fácil prever, como deixou claro o Pedro Ivo. Aí, se a gente, em 2023, não consegue organizar um Brasil e Argentina no Maracanã, mas é o retrato do comando atual. É isso aí que a gente tem. O esvaziamento da CBF,
de funcionários inclusive, e você percebe uma atrás da outra que está faltando gente para pensar nas coisas. É isso que está acontecendo. Mas voltando para o jogo, está faltando gente para pensar no contexto, que é calma. Dá para fazer, mas calma. Não é para botar... quando você fala no lateral, eu concordo com você. Melhoraria a última linha defensiva, já que não temos laterais assim, confiáveis, que mostrem um pouco da história do Brasil nesse setor. Uma série de motivos. Tá bom, eu faço uma linha mais consistente e vou soltar um pouco mais lá na frente. Tá aí então, nação. Tá aí o que aconteceu com a seleção brasileira. Uma vergonha. Flamengo, a seleção brasileira perdendo no Maracanã. Uma vergonha o que aconteceu. São 3 derrotas consecutivas. Não falo nem da partida de hoje, que jogou de igual para igual. Mas é que são 3 partidas consecutivas com derrotas. Um empate aí para Venezuela, derrota para o Uruguai, derrota para Colômbia, derrota agora para Argentina. Uma vergonha. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Deixa o like aí, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.